didática das provações. Analisaremos agora a justificativa número 28 para que as provações aconteçam em nosso viver. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para nos fazer buscá-lo nas nossas angústias e olhar para Ele como sendo a única solução e a única saída para todos os males desta vida. Existem muitas pessoas e até mesmo coisas deste mundo que se apresentam como reais soluções para nossas angústias, mas tudo isto, se não estiver de acordo com a vontade de Deus, não tem valor algum. São mentiras. Somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Verso bíblico pertinente ao tema de hoje. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Uma das experiências mais marcantes do Novo Testamento e que faz parte direta do ministério de Jesus na terra é a da mulher que estivera enferma por 12 anos e jamais havia conseguido libertar-se da sua grave doença. Ela gastara todos os seus bens com médicos e remédios, mas nunca se viu livre dos seus males. É assim que funciona neste mundo de pecado. Algumas vezes somos levados a investir boa parte dos nossos bens com a recuperação da saúde, mas nem sempre conseguimos. Necessitamos cultivar o sentimento de que, por mais que haja soluções neste mundo, aquelas situações que beiram os limiares do impossível devem ser levadas a Deus, pois somente Ele tem o poder de operar libertações fenomenais. O Senhor tem providenciado incríveis inovações e melhorias nas ciências com as quais convivemos. A medicina tem evoluído de forma extraordinária e muitas doenças que no passado significavam morte certa, hoje, com apenas uma ou duas vacinas, são facilmente eliminadas. Os equipamentos médicos e clínicos também têm avançado a passos largos e muitas soluções que significam a vida para os pacientes são encontradas rapidamente com análises e tratamentos impressionantes. Apesar de toda essa evolução tecnológica e científica na área da saúde e em outras áreas, a qual tem trazido vitais contribuições para a nossa qualidade de vida, há problemas para os quais as soluções ainda ficam fora do nosso alcance. Nesses casos, somente a intervenção divina dará uma solução suficiente. O caso dessa senhora, que havia 12 anos não conseguia encontrar a cura, é bastante claro. Ou seja, apesar de ter investido todos os seus recursos nas soluções medicinais da sua época, ainda assim não conseguiu vencer o seu mal. No entanto, não desistiu de encontrar uma saída. Ao ouvir falar de Jesus e das maravilhas que ele havia operado na vida de tantas pessoas, decidiu ir ao seu encontro, determinada a conseguir uma audiência com o Mestre e então poder apresentar-lhe suas dificuldades. Mas quando estava se aproximando do local em que ele se encontrava, percebeu que não poderia se aproximar, já que uma multidão enorme o cercava. O fato de ser mulher, e ainda mais uma mulher que quase todos sabiam possuir uma doença grave, a impedia de aproximar-se daquela comitiva. Jesus estava cercado de homens, os quais não permitiriam sua aproximação. Então pensou, se eu tão somente puder tocar na orla das suas vestes, ficarei curada. Marcos 5:28. Que atitude de esperança, determinação e fé! E foi exatamente o que fez. Aproximou-se o máximo que podia, talvez até mesmo rastejando por entre a multidão, e tocou nas vestes do Senhor, obtendo imediatamente a cura tão desejada. É óbvio que a veste de Jesus não possuía nenhum poder milagroso. Ele mesmo era o Senhor da vida, e o toque da fé apoderou-se desse seu tremendo poder, fazendo-o, inclusive, parar sua caminhada e perguntar: quem me tocou? Marcos 5:30.
A experiência dessa mulher indica que realmente devemos buscar ao Senhor sempre, mas principalmente quando as coisas parecem estar totalmente perdidas e que não tenhamos mais motivos de esperança nas habilidades humanas. Enquanto pudermos contar com o auxílio das coisas deste mundo, como as ciências e as tecnologias das quais dispomos, devemos a elas recorrer, sem deixar, é claro, de orar ao Senhor para que também opere por meio desses instrumentos científicos e humanos. Mas haverá situações para as quais nada neste mundo poderá ser uma solução. Aí entra o poder extraordinário do nosso Deus, como sendo aquele que cuida muito bem dos seus filhinhos e que deseja intensamente que esses o busquem nas horas mais escuras da vida. Há coisas que somente Deus pode solucionar. Resta-nos a Ele buscar e não às mentiras e falsidades deste mundo. Muitos têm saído por aí anunciando serem a solução espiritual definitiva para nossos problemas, prometendo cura de doenças, restauração de movimentos físicos, da visão, recuperação de pessoas e relacionamentos que se foram, impedimento de falência de negócios, entre outros. Essas pessoas e organizações religiosas são, em sua esmagadora maioria, se não de todo, mal intencionadas, querendo apenas explorar a boa-fé de pessoas que passam por dificuldades e que normalmente não encontram soluções na ciência moderna e em outras providências humanas. O preço a ser pago por uma bênção de que tanto precisamos para obter uma solução definitiva é algo que todas as pessoas podem pagar, independentemente de sua raça, cor, credo religioso, posição social ou intelectual. Trata-se da fé. A fé em Deus remove montanhas de problemas. Foi o que aquela mulher fez em relação à pessoa de Jesus. Foi a ele com tudo o que possuía naquele momento. Sua fé. Foi tamanha a fé e o testemunho daquela mulher que o próprio Jesus parou tudo e todos para que a vissem e ouvissem. Naquela multidão estavam pessoas importantes, quem sabe até líderes espirituais do povo, autoridades, pessoas de posição social elevada, de muitas posses e também pessoas simples. Havia ali espiões, militares, pessoas bem e mal intencionadas, pessoas que queriam apenas ver coisas mirabolantes acontecerem, que desejavam apenas satisfazer interesses próprios, etc. Mas somente a atitude daquela mulher foi suficiente para fazer com que ele parasse aquela multidão. Depois de se identificar como tendo sido a pessoa que havia recebido aquela imensa graça, Jesus dirige-se a ela e diz: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada deste teu mal. Marcos 5:34. Jesus não fez um discurso, não anunciou publicamente seu poder de curar, não pediu ajudas e recursos para que o seu ministério fosse expandido ao máximo. Ele tão somente informou a ela que sua fé havia operado aquela maravilha. Que assim seja em nosso viver diário, que apresentemos ao Senhor, com fé, nossas inquietações e dificuldades. Uma pérola de esperança para você. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. Salmo 50, 15. Por favor, envie para o máximo possível de pessoas essa mensagem que você acabou de ouvir, pois ela poderá significar uma bênção na vida de tantas delas.